Fala galera, beleza? Black Nerd aqui, dessa vez de volta com o Campeonato Brasileiro, meus amigos. Rodada 22, aqui tá 21, mas depois eu vou ajeitar, agora não vou ajeitar nada não. Rodada 22 do Campeonato Brasileiro, trazer pra vocês as nossas dicas, análises e escalação pra essa rodada. Na rodada 21 fizemos ali 76 pontos, poderíamos ter um pouquinho melhor, mas não foi ruim, ficamos acima da média dos cartoleiros. Já diz aí nos comentários como foi a sua rodada, que foi uma rodada horrível para atacantes, né? Os 2 meses que a gente colocou foi muito bem, mas realmente os atacantes decepcionaram e vamos ver se em busca, vamos ver se na próxima rodada eles melhoram aí fazendo gols e dando assistência pra gente, tá? Antes de qualquer coisa, galera, a gente mostrar aqui como foi nosso desempenho, também escalar o time, vou pedir pra você que dê uma olhada com carinho nessa mensagem. Então agora é hora de você se inscrever no canal, deixar aquele like que ajuda demais, clicar no sininho pra receber todas as notificações quando a gente soltar o vídeo novo e tornar-se membro do nosso canal. Você se tornando membro, você pode me chamar no privado que eu vou te colocar no nosso grupo exclusivo de notícias de última hora, dicas top 5 de cada posição, lives exclusivas apenas para os membros, então não deixa para depois, torne-se membro Black. Eu já quero agradecer a todos os membros do nosso canal e bora voltar pro vídeo. Então tá aí galera, torne-se membro do nosso canal, que agora tornando-se membro você também tem direito a ter a nossa IA, Black IA, com dicas de escalação, sentimento de scouts, time sugerido pra rodada, né, os mais escalados, tudo completinho aí pra você aí, tá bom? Também os confrontos ali, quem pode ir melhor, jogo que tem mais chance de sair mais de um gol, possibilidade de SG, então tá bem completinho, então só se você se tornando membro, você já tem direito à nossa IA. Então fica ligado que tem muita coisa bacana pra vir aí. Essa IA tá em fase de teste e pode melhorar mais ainda, tá? A gente vai comercializar ano que vem, mas se você entrar agora como membro aí do nosso canal, no botãozinho aqui mesmo no YouTube, seja membro, você já vai ter direito a ter ela agora e até o ano que vem, beleza? Então fica tranquilo que você vai ser um dos primeiros a utilizar aí a nossa IA, que está em fase de melhorias, beleza? Então é isso, galera. Sem mais enrolação, vamos pro nosso vídeo, falar dessa rodada de número 22, analisar os jogos e escalar o nosso time pra buscar aí uma bela medalha. Então tá aí, galera, essa aqui foi a nossa pontuação, 76,85, muito pelo nosso ataque, que decepcionou um pouquinho. Então vamos trazer pra vocês aqui uma análise aqui pra essa rodada, trazer também aí os jogos aí, que tem jogos muito bons pra rodada. Teremos uma rodada cheia depois aí da rodada da Copa do Brasil, né? Deixa eu ajeitar aqui, aí agora sim. Então depois da rodada da Copa do Brasil, a gente vai ter uma rodada de Brasileirão cheia, então vamos trazer pra vocês aqui a nossa análise e a nossa escalação. Então tá aí, galera, essa aqui foi a nossa última escalação. Caio César, infelizmente o Corinthians decepcionou bastante, mas foi até bom que entrou o Freitas aqui, o Thiago Silva, e melhorou aqui a nossa pontuação na zaga, mas poderia ter ido até melhor com o Gustavo Henrique entrando em campo, talvez ele tivesse feito mais pontos aqui, né? Mas eu acho que foi uma boa pontuação, tá? Vamos lá em busca então de uma mitada nessa rodada e já deixa nos comentários como foi a sua rodada de número 21, Mitose, o que deu certo, o que deu errado pra você nessa última rodada, e comente, galera, o comentário ajuda demais o nosso trabalho, faz a nossa live chegar a mais pessoas. Como vocês sabem, os vídeos aqui do Cartola, eles têm data de validade, depois que termina a rodada, esse vídeo aqui já não vale mais pra nada, ninguém volta pra assistir, então quanto mais vocês deixarem comentários, quanto mais vocês deixarem aí o like também, hypar o nosso vídeo, ajuda demais o nosso trabalho e, cara, é de graça, né? Você não vai pagar nada por isso. Então, faz esse favor pra gente aí, dá essa moral pro nosso trabalho aí, deixando um comentário, clicando também aí pra, claro, se inscrever no canal e também hypando e deixando o like, beleza? Então vamos lá, galera, vamos aqui começar a analisar os jogos dessa rodada, né? E a gente tem aqui jogos interessantes, tá? Principalmente aqui porque tem um confronto aqui que é da parte de baixo da tabela, que é entre Grêmio e São Paulo, beleza? Veja um potencial para alguns nomes aqui, mas eu não focaria em nomes de defesa, tá? Caleri, Luciano e Arthur são nomes que eu gosto do lado do São Paulo, e o Carlos Vinícius é um nome interessante aqui da equipe do Grêmio, tá? O Amuso, ele é um cara que vinha trazendo muita média básica, eu até gosto dele. Ele é o cara que vem até pontuando melhor e mais regularmente do que o próprio Carlos Vinícius, né? Então aqui, ó, 10 pontos, 11 pontos, 6 pontos. Então ele é um cara que entrega, assim, alguma média de pontuação. Se fizer um gol, deve passar dos 10 pontos aí, tá? Ó, temos a volta do Marlon, isso pode ajudar bastante defensivamente. O Grêmio vinha numa boa fase com ele, né? Mas vamos ficar de olho aí, vamos ver se ele volta bem, tá? Porque a lesão dele foi muito, muito séria, beleza? E pelo lado de São Paulo, como eu falei, Luciano, Caleri e Arthur, beleza? E de repente que alguém da defesa, o Lucas Ramon, seria um nome interessante pra gente ficar de olho. Passando agora, galera, para Remo e Atlético Mineiro. Outro jogo muito bom. O Galo vem fazendo bons jogos fora de casa, então eu ficaria de olho. Tanto que venceu a equipe do Palmeiras, cara, líder do campeonato aí, jogando fora. Eu ficaria de olho aqui no Cassierra, que é um nome muito bom pra rodada. Vai enfrentar uma defesa que cede bastante. Vitor Hugo tem feito bons jogos também, tá? Então fica de olho nessa galera. Infelizmente, nós não teremos aí o Renan Lodge, que não deve jogar essa partida, né? Mas tem um bom potencial pra ele aqui. Olho também no Coelho, se for pro jogo, é um nome muito bom pra rodada. Aleph Mang e Jajá também são nomes interessantíssimos. Pode ser que venha até um pouco de
desgastada aí a equipe do Remo, devido aos jogos aí da Copa do Brasil, que são jogos bem complicados aí, e não tem assim um elenco que possa mexer muito aí a equipe do Remo, tá? Então eu vejo o Atlético Mineiro como favorito nesse jogo, beleza? Coritiba enfrentando a Chapecoense, galera, acho que tem um bom potencial aqui para a equipe do Coxa, Pedro Rocha e Breno Lopes, aqui é um jogo que o Coxa tem que vencer, já que vem aí de jogos muito ruins, a nossa IA mostra aqui os últimos jogos do Coritiba, galera, são duas derrotas, ó, uma de 3-0, outra de 3-1 e um empate, tá em 0-0, então realmente a coisa não tá muito boa para a equipe do Coritiba, ficaria de olho em alguns nomes aqui, tá? Como Pedro Rocha e Breno Lopes e o Lucas Ronier, beleza? O Bruno Melo, cara, é um lateral que vem fazendo bons jogos também, entregando boa média básica, tá? Então também é um nome pra gente ficar de olho também aqui, mas não apostaria muito na defesa da equipe do Coritiba não, mas o grande destaque do Coxa é o Josué, cara, ó, 4.12, 12 pontos, 6 pontos, cara, ele vem numa fase muito boa e dando muitas assistências, então gosto muito do Josué, olho nele pra essa rodada, tá? Pelo lado da Chape, cara, a Chape tá rebaixada, infelizmente, o campeonato da Chapecoense já acabou, de repente um Bolazzi pode ser interessante, mas não vejo nenhum potencial para muitos nomes aqui não, tá? Outro jogo muito bom, galera, Botafogo enfrentando o Fluminense oscilante no campeonato, simplesmente vem de 3 empates seguidos o Fluminense aqui, cara, 0-0, outro 1-1 aqui, e aqui também 1-1, se eu não me engano, nesse jogo aqui também foi 1-1 e mais um 0-0 no meio de semana pela Copa do Brasil, então a coisa não está boa pro Fluminense, tá cheio de dúvidas já aqui, John Kennedy deve ser o titular, né, e o Savarino no lugar do Serna, o Fluminense precisa vencer para não deixar aquela zona da Libertadores da América e vai pegar, cara, um Botafogo que vem muito bem, olha só, a sequência do Botafogo, foi uma vitória aqui, uma derrota que vendeu muito caro para a equipe do Bahia, né, aqui um empate, então oscila, mas oscila para cima, tá, é um time que oscila não perdendo muito jogo, tanto que nos últimos 5 venceu 2, empatou 2 e perdeu só um. Então a gente tem um potencial aqui para ser um jogo muito brigado, muito complicado, tá? Mas com um potencial aqui até de ter gols, tá? Então olho no Arthur Cabral e no Matheus Martins, tá? Acho que é um nome interessante. O Danilo pode ser uma surpresa pro meio campo aqui, você querendo escalá-lo, apesar de a gente ter bons nomes aí, né? Pelo lado do Fluminense, como eu falei, John Kennedy é um nome interessante, junto com o Savarino. Lúcio Acosta, depois da denúncia lá, caiu bastante aí de produção. O Canoba continua sendo um cara muito bom de média básica, mas que perde muito gol. Mas ainda assim, para uma regularidade, um bom reserva de luxo, ele vale muito a pena. Defensivamente, não aconselho nenhum. Talvez o Botafogo leve até um pouco mais de vantagem do que o Fluminense. Então eu gosto sim do Ferrarese, acho que é um nome interessante, mas assim, não pesaria a mão, talvez eu nem escalaria ninguém defensivamente de nenhum dos dois times. Cruzeiro e Mirassol, aqui eu acho que o Cruzeiro é favorito, o Mirassol tá ali na zona de rebaixamento, fazendo jogos bem ruins também, né? Não tem feito grandes jogos aqui, vem aqui de uma vitória, legal, bacana contra o Remo, mas aquela briga ali direta da parte de baixo da tabela, aí vem de empate, derrota, bem complicado, o Cruzeiro vem de derrota, mas foi um jogo difícil, né? Contra o Botafogo, como eu falei, o Botafogo é uma equipe bem complicada de se jogar, mas vinha numa sequência boa, então acho sim que o Cruzeiro é favorito, Matheus Pereira e Caio Jorge continuam sendo os destaques, tá bom? E eu acho que é só isso, tá? Não vejo grandes nomes defensivos, talvez o Jonathan Jesus seja um nome que a gente possa destacar pelos desarmes, mas eu acho que é basicamente isso aqui, tá? A equipe do Mirassol, a gente tem aqui o Alisson, o Carlos Eduardo, mas cara, é difícil a gente poder, talvez o Igor Formiga e o Reinaldo, pra mim os destaques do Mirassol são esses, deixem nos comentários se vocês concordam, o destaque do Mirassol realmente é Reinaldo e Igor Formiga, e eu acho que aqui também vai ter um jogo difícil, então não aconselho quase ninguém aqui do Mirassol, se ganhar ou empatar vai ser já uma zebra. Palmeiras enfrentando o Internacional, cara, o Inter foi muito bem nesse último jogo aí da Copa do Brasil, mas no Brasileirão não vem bem, tá? Olha a sequência do Inter, cara, nenhuma vitória nos últimos 5 jogos, 4 derrotas e um empate bem muquirana contra o Flamengo, quase perdeu o jogo, então vejo sim um potencial pra equipe do Palmeiras, jogando em casa, com grande potencial, Flaco Lopes é nome muito bom, John Arias também, Maurício vem se destacando, só que é aquele 8 ou 80, se ele fizer gol, ele vai bem, se ele não fizer gol, ele não entrega muita média básica, eu prefiro o John Arias porque a regularidade dele é absurda, vem de 2 mitadas, isso eu não tô nem contando com o jogo da Copa do Brasil que ele fez gol de novo, ó, 20 pontos aqui, 11 pontos aqui, 17 pontos aqui, cara, é absurdo o John Arias, voltou a jogar bem, então vale muito a pena. Ainda assim, gosto do Piquerez, acho que tem um bom potencial, vai ser interessante esse confronto dele ali contra o Carboneiro, que deve jogar ali pelo lado, ou o Vitinho, então vejo o potencial pra ele, tá? Andreas Pereira corre por fora, aqui a parte mais defensiva aqui dos volantes, hoje no Palmeiras não tem se destacado tanto, tá? O Andreas Pereira até chegou a se destacar, mas depois que o Arias engrenou, ele ficou mais ali na marcação. Na defesa eu gosto do Murilo, acho que tem um bom potencial pra ele, e o Alexander Barbosa, mas o Carlos Miguel vem sendo um bom goleiro, entregando muita média básica, fazendo muitas defesas, gosto dele pra essa rodada. Pelo lado do Inter, sempre aqui o Bernabé, né? De repente o Alan Patrick voltou e tá jogando bem, então vejo um potencial pra ele sim, inclusive ele fez 6.9, 100 gols, sem assistência na última rodada, só com média básica, então é um nome sim a levar em consideração, mas cara, não dá. Palmeiras tá voando, tá vindo muito bem, 8 pontos de vantagem no Brasileiro, já tá praticamente classificado para a próxima fase da Copa do Brasil, é difícil, cara. Palmeiras
Palmeiras é muito favorito nesse jogo, tá? Passando agora para Bahia, enfrentando o Vasco da Gama, cara. Bom jogo também pra rodada, vejo um ótimo potencial pra equipe aqui do Bahia, afinal de contas o Vasco vem oscilante no campeonato, oscilante não, o Vasco vem mal no campeonato, né? São 3 derrotas e um empate, tá bom? A vitória foi lá atrás, então realmente o Vasco não vem bem. O Bahia também não vem essas coisas, mas pelo menos não perde. Tá aqui com 0-0, outro jogo aqui foi também 1-1 contra o Corinthians, outro 1-1 aqui contra o Galo, e realmente o Bahia oscilante no campeonato, mas ainda superior à equipe aqui do Vasco, tá? Então acho que tem bons nomes como o Rodrigo Nestor, que vem se destacando pela média básica e jogando um futebol absurdo. O Rodrigo Nestor tá muito bem, né? Então gosto dele pra essa rodada. De repente aqui um Ademir ou um Sanabria, tá? Sem o William José. Esse Vélez aqui, a gente ainda não sabe, ainda não engrenou ainda no campeonato, não fez nada, então não dá pra gente indicar um jogador que ainda tá aí se adaptando ao time. E a gente tem também o Luciano Juba, que sempre é um bom destaque aqui da equipe do Bahia, caiu um pouquinho de produção nos últimos jogos, mas ainda assim é um nome muito bom pra rodada pela ofensividade, beleza? Pelo lado do Vasco é o Andrés Gomes aqui, como um bom potencial, e cara, e é isso aqui, cara, de repente um Thiago Mendes ou Barros ou um Cuiabano, mas realmente vejo aqui o Bahia bem mais favorito. Eu até gosto do David Duarte aqui, tem um bom potencial. Ronaldo, goleiro, também vem bem, afinal de contas o Bahia vem fazendo bons jogos defensivos, são 3 empates, né? Então realmente defensivamente não vem tão mal assim. Santos enfrentando o Atlético Paranaense, cara, eu gosto de alguns nomes, se o Neymar for pro jogo vale a pena, mas ele não deve jogar essa partida, né? Ele tomou o cartão lá e não joga esse jogo. Vejo potencial aqui para alguns nomes como o Escobar, gosto do Gabigol e do Barreal. O Rolês é aquele meio 880 também, tá? E eu acho que é mais ou menos isso aqui. Não tem muitos nomes que me chamam a atenção, porque vai enfrentar simplesmente equipe muito forte. O Atlético Paranaense tá voando, vem numa sequência absurda de vitórias, tá? O Furacão vem de 4 vitórias e um empate, então realmente o Atlético Paranaense é muito favorito, mesmo jogando fora de casa. Então Viveiros é nome muito bom, Leozinho vem se destacando absurdamente, gosto muito dele pra essa rodada. Claudinho, que é um lateral que joga de atacante, outro nome muito bom também. Nesse jogo ele deve jogar até mesmo de lateral, afinal de contas o Esquivel tá fora dessa partida, né? E eu acho que é basicamente isso aqui, dá até pra apostar em alguém da defesa, de repente um Teran seria um nome interessante. O Arthur Dias vem se destacando demais aqui na zaga, então gosto muito do Atlético Paranaense, mas não pesaria a mão defensivamente, tá? Acho que do meio pra frente temos nomes interessantes aqui, como eu falei. Claudinho, Leozinho e Viveiros são os meus destaques, tá bom? Passando pra Bragantino enfrentando o Corinthians, hoje outro jogo muito bom pra rodada, beleza? O Bragantino em casa costuma ser um time muito forte, né? Vai pegar o Corinthians, que também tem aquela oscilada, foi mal na Copa do Brasil, mas vem aqui, ó, de 3 vitórias, um empate e uma derrota, então não tá mal. O Bragantino a mesma coisa, ó, igualzinho aqui, ó, 3 vitórias, um empate e uma derrota, então eu vejo um jogo muito equilibrado, tá? Lucas Barbosa é nome interessante pra gente ficar de olho. De repente, aqui, claro, o Julinho Capixaba, que é um nome que a gente sempre leva em consideração, o Thiago Volpe, pela possibilidade do pênalti, né? O Corinthians, pelo lado aqui, infelizmente teve a lesão do Yuri Alberto, né? E não vai jogar. O Lingard deve assumir essa posição, então acho que perde um pouquinho ofensivamente a equipe corintiana. Caio César vem se destacando, mas é um jogo que provavelmente eu vou correr um pouquinho. Um jogo com cara de 1-1, tá bom? Mas vejo um potencial pro Matheus Bidu também, pela média básica que ele produz, tá? E aí a gente fecha a rodada com o Flamengo enfrentando o Vitória. Acho que tem um grande potencial. Se eu não me engano, na primeira fase o Flamengo goleou o Vitória, ou não lembro muito bem, mas eu acho que o Flamengo venceu fora de casa o Vitória, mas tem um bom potencial aqui pro Pedro, claro, nome interessantíssimo pra rodada. Samuel Lino vem se destacando absurdamente, os dois vem numa sequência boa, só que o Pedro nos últimos 2 jogos decepcionou, tá? Mas ainda assim a gente tem boas possibilidades dele marcar nessa partida, tá? 20 pontos aqui, 18 pontos, 8, então é um jogador muito bom. Quem tá mais regular é o Samuel Lino, que apesar de não tá fazendo tantos gols, mas ainda assim é um cara de média básica absurda, então vale muito a pena o Samuel Lino, e se marcar gol, cara, ele dispara 15, 16 até 20 pontos, então é um nome absurdamente bom pra essa rodada. Temos a volta do Arrascaeta, desta vez provavelmente mais inteiro pro jogo, né? E olho também, de repente, na volta do Lucas Paquetá, pode ser que ele jogue essa partida, tá? Defensivamente eu gosto do Léo Ortiz ou do Léo Pereira, tanto faz os dois. Rossi pra mim é um nome interessantíssimo pra rodada, eu acho que vale a pena, mas não pesaria a mão. O Flamengo vem sofrendo alguns gols, tá? Os últimos jogos do Flamengo aqui foram 2 empates e com gols, tá? Empatou com o Inter e empatou também com o São Paulo em casa, quase perdeu esse jogo aqui. Só que o Vitória, cara, vem de 1, 2, 3 derrotas seguidas, tá? Inclusive foi roubado pelo Palmeiras no último jogo, beleza? Diz aí nos comentários, você acha que foi meio garfado o Vitória? Eu acho que foi. Então é isso, galera. Um resumo geral aqui da rodada, tá bom? Fica de olho aí, porque a gente vai também atualizar esse time lá no final de semana, lá pra quinta-feira, assim, né, ou sexta-feira, a gente dá uma atualizada, porque tem Copa do Brasil, e como vocês viram, o Yuri Alberto se machucou no último jogo, então pode mudar alguma coisa, então fica de olho aqui no canal e já se inscreva pra não perder nada, beleza? Então agora vamos lá, escalar o nosso time pra essa rodada de número 22.
Então tá aí, galera, vamos lá para a escalação do nosso time para essa rodada, só que, claro, a gente vai usar também a nossa Black IA aqui para analisar, né, os jogos e os confrontos, beleza? Então vamos lá aqui, ó, começar a escalação, começando pelo gol, tá? Acho que tem nomes bons pra rodada, cara, eu vou te falar a verdade, o Thiago Volpe é um nome interessante pra essa. Por que que Thiago Volpe é um nome bom? Sem o Yuri Alberto, eu acho que o time do Corinthians perde muito, e eu acho que o Corinthians também está sem o Rodrigo Garro pra essa rodada, tá? Ah, não, tá com o Garro aqui, mas ainda assim, acho que, cara, tem um bom potencial de ter um SG aqui do Red Bull Bragantino, tá? É uma aposta ousada que pode dar certo, beleza? Olha só, rapaz, agora eles estão colocando previsão de pontos aqui, ó, de 6.32 até 8.32. Eu também tenho isso lá na minha IA. Será que eles viram isso aqui e colocaram? Isso aqui não tinha no Cartola. Mas tá bom, vamos lá, tá. Hugo Souza é um nome interessante pra rodada, acho que tem um bom potencial pra ele aqui nessa, tá? Acho que vale a pena, fica de olho nele. Outro nome interessante aqui que eu gosto, galera, pra essa rodada, é o do Carlos Miguel do Palmeiras, tá? Vale muito a pena jogando contra o Internacional em casa. Outro nome muito bom é o Rossi do Flamengo, acho que tem um bom potencial pra essa rodada também, tá bom? Gosto muito aqui também do Pedro Rangel do Curitiba, acho que vale a pena, mesmo jogando aqui contra a Chape, tem um bom potencial aqui para segurar esse SG, tá? A Chapecoense, como eu falei, praticamente rebaixada, tá bom? E, cara, eu acho que é mais ou menos isso aí, ó. O Matheus Santos aqui é uma opção mais baratinha, boa para valorizar, só que a gente não tem nenhum parâmetro, tá? E joga fora de casa contra o Santos não vem bem, tá? Então, realmente, acho que tem um bom potencial para ele aqui. E eu acho que é mais ou menos isso aqui, galera. Acho que, de repente, aqui um goleiro do Botafogo, não gosto. Acho que é basicamente isso aqui. Vamos colocar o goleiro do Bahia, Ronaldo, como opção, que eu acho que vale a pena também. Então, vamos filtrar aqui rapidinho, galera, e vamos escolher o nosso goleiro aqui, com base aqui no sedimento, que é rapidinho aqui que a gente vê. Sedimento para goleiros, defesa, né? O maior sedimento para goleiros aqui, por enquanto, galera, é o da Chape contra o Curitiba, tá? O do Fluminense também cede bastante, Mirassol cede muito aqui, ó, muito bom sedimento, Vasco cede bastante. Então, acho que é isso, cara. E o Vitória, cara, é o time que mais cede defesas para goleiro aqui nos últimos jogos, tá? Então, acho que tem um bom potencial para esse SG do Flamengo, então não vou enrolar muito não, galera. Vou colocar aqui já o Rossi, tá? Rossi será o meu goleiro para essa rodada. Esses outros nomes valem muito a pena. Na minha opinião, ó, além do Rossi, esses nomes aqui são os melhores para a rodada, na minha opinião, tá? Ronaldo, Carlos Miguel e Rossi. Esses três nomes aqui são os melhores para goleiro nessa rodada. Então, vou fechar aqui por enquanto com o Rossi do Flamengo visando o SG contra o Vitória. Passando para a dupla de zaga, galera, acho que tem um bom potencial também para alguns nomes, tá? Principalmente aqui o Alexander Barbosa, eu acho que vale a pena para essa, tem um bom potencial. Vamos ver se a previsão de pontuação do Cartola tá parecida com a nossa, que o nosso IA também tem previsão de pontuação, tá? Vamos colocar aqui, ó, no nosso top 7, o top 7 zagueiros para a rodada, Alexander Barbosa, a previsão de pontuação da nossa IA é de 6.15, de valorização é 0.36. O do Cartola é uma previsão de 2.98 a 4.98. A nossa tá acreditando no SG aqui e uma média básica aqui do Alexander Barbosa, tá? Então, realmente, vejo sim um potencial para ele aqui nessa rodada, tá? Outro nome que eu gosto muito também para essa, galera, é o do Bruno Fux, acho que tem um bom potencial sim, tá? Mas como eu já coloquei ali o Barbosa como opção, considere aqui zagueiros do Palmeiras, tá? Lian, que eu gosto também aqui, o Galo enfrentando o Remo, mesmo sendo fora de casa, acho que tem chance de SG, beleza? Murilo também você pode considerar aqui zaga do Palmeiras com o Alexander Barbosa. Deixa eu ver, o Jonathan Jesus é nome muito bom contra o Mirassol, acho que vale a pena ficar de olho nele. Pelo lado do Flamengo, a gente tem aqui o problema que os dois zagueiros estão em dúvida aqui, deixa eu ver aqui. O Léo Pereira está em dúvida com o Léo Ortiz, tá? Os dois estão em dúvida, então acho que qualquer um dos dois nomes valem muito a pena para essa rodada, tá bom? E eu tô bem na dúvida, galera, tô bem na dúvida aqui, o Jonathan Jesus, outro nome muito bom. O Ferrarese do Botafogo até gosto para desarmes contra o Fluminense. Eu acho que é base. O Arthur Dias também, mesmo jogando fora de casa, acho que tem um bom potencial, mas tá em dúvida. O Juan, cara, gosto muito dele, inclusive fez um gol pra nós aí na última vez que eu escalei. Então, acho que é basicamente isso aqui, galera, pra rodada, tá bom? Depois, claro, nos outros vídeos e na live a gente vai aprofundar um pouco mais aqui pra essa rodada as opções, tá? Gente, eu vou ter alguém do Palmeiras com certeza, talvez dobrar, tá? Mas por enquanto, eu vou fazer uma apostinha aqui com o Jonathan Jesus, tá bom? Acho que tem um bom potencial pra essa. E... cara, eu não vou dobrar o Palmeiras, não. Vamos deixar assim por enquanto. O Lianco é muito bom. Vou com o Jonathan Jesus, Arthur Dias, outro bom nome. Mas eu vou colocar alguém do Flamengo, tá? Por enquanto eu tô ainda assim, mas eu vou escolher ainda qual dos dois do Flamengo eu vou. Não vou triplicar o Flamengo, não, tá bom? Não vou colocar a dupla também, não. Vamos de laterais? Nas laterais, cara, eu gosto muito do Juninho Capixaba jogando em casa, mas contra o Corinthians, a torcida costuma ir muito pra lá, tem muito corintiano, o jogo é em São Paulo, então, e normalmente, assim, o Bragantino abre as portas aí pra ter arrecadação, claro, né, de ingresso, então gostam muito. Cara, Matheus Bidu é outro nome muito bom, mas eu acho que
o Piquerez é nome absurdo pra essa rodada, vale muito a pena. E eu tô muito na dúvida, tá? Eu tô na dúvida aqui do Luciano Juba, acho que é um nome muito bom pra essa, beleza? O Juninho Capixaba também é um nome que eu quero considerar pra essa rodada, beleza? Gosto também do Vitinho, tá? Contra o Fluminense, ou o Vitinho ou o Alex Telles pela cobrança de pênalti, tá bom? O Escobar é um nome para desarmes, que eu acho muito bom. Bernabei vale a pena, mas o jogo contra o Palmeiras é um jogo muito difícil, tá bom? Muito difícil mesmo. Cara, deixa eu ver. O Reinaldo vale a pena, mas, pô, vai pegar ali o Cruzeiro, bem difícil também esse jogo. Alguém do Flamengo não é ruim para você considerar. Cara, eu acho que é basicamente isso aqui, tá? Não tem tantos nomes também não. Preciado, mesmo jogando fora de casa, acho que é um nome que vale se considerar pra rodada. Eu tô pensando no Juba, tá? Acho que vou de Juba aqui nessa, tá? Não vou nem coisa, não. Vou deixar aqui já direto. Luciano Juba junto com o Piquerez, tá? Vou assim por enquanto. Vamos passar pro meio campo? Aqui no meio de campo não tem mistério. John Aras, Matheus Pereira e Arrascaeta. Esse é o meu meio campo. É o meio campo dos mais escalados, inclusive a gente tem aqui, né, os mais escalados aqui com o meio de campo do Palmeiras, olha só, Aras, Arrascaeta e Matheus Pereira são os 3 melhores, tá bom? De repente dá pra ir até num 4-4-2, mas ainda assim, esses são os 3 melhores. A gente tem o Danilo, cara, que é uma boa aposta pra essa rodada, o Barreal também uma ótima aposta pra essa, o Savarino, caso vá pro jogo, também eu acho que é um nome interessante pra gente levar em consideração. E eu acho que é basicamente isso aqui também, tá? O Maurício do Palmeiras, outro nome absurdo pra essa rodada. Então, acho que sim, galera. Dá pra fazer um 4-4-2, só que tenha em mente que você pode perder um bom atacante pra essa rodada, tá? Acho que meio campo é poupar tempo, tá? Então, por isso, vamos passar pro ataque. No ataque, Pedro também para mim é poupar tempo para essa rodada, junto com o Flaco Lopes voltando aí a ser titular na equipe do Palmeiras. Agora fica um terceiro nome. Eu acho que o Carlos Vinícius entra, o São Paulo tem uma zaga deficitária. Acho também que o Caleri entra, afinal de contas o Grêmio também tem uma zaga deficitária junto com o Luciano, e o Viveiros também entra. Acho que a trinca Flaco, Pedro e Viveiros é a ideal pra rodada, só que aí tem o Samulino, cara, e aí a coisa pega, tá? Vale muito a pena também. Caio Jorge é outro nome que eu gosto muito pra essa, o confronto contra o Mirassol é um bom confronto, tá bom? Acho que tem potencial. Arthur Cabral vale a pena. Lucas Barbosa, outro nome muito bom pra essa rodada, e além de tudo o Gabigol, por mais que ele tenha aí, não esteja naquela grande fase, ainda assim vejo o Gabigol como um bom potencial pra essa rodada. E claro, correndo por fora a gente tem um Leozinho da equipe aqui do Atlético Paranaense. E aí, galera, a gente tem grandes nomes. Como eu falei, vale um 4-4-2 pra rodada? Vale. Mas olha só quantos atacantes eu tenho, fora os que eu já escalei, que pra mim são unânimes pra rodada, pra essa, cara, pra uma vaga, tá? Carlos Vinícius, a fase não é boa, eu vou deixar de fora. Caleri e Luciano, é uma aposta que dá pra fazer, mas a fase também não é boa, eu vou deixar de fora, tá? Viveiros é outro nome absurdo pra rodada, Samuel Lino também, tá? Gosto demais do Caio Jorge pra essa, Lucas Barbosa, pra um reserva de luxo acho que vale a pena, mas vai pegar um Corinthians é meio chatinho, então vou tirar ele da rodada. Gabigol, cara, vale a pena, mas o confronto é extremamente difícil contra o Atlético Paranaense, terceiro colocado do campeonato, vou tirar ele, tá? E aí eu fico com 4 nomes reduzidos aqui pra essa rodada, gente. Cara, eu vou ser bem sincero pra vocês, tá? O time que tem mais cedido gols é a equipe do Atlético, do Vitória. Inclusive tomou 4 no último jogo. Desses confrontos aqui, é a que tem mais potencial de levar muitos gols. Assim como a equipe do Santos. Então vejo o Viveiros ou o Leozinho como unânimes, como potenciais pra rodada, mas o Viveiros eu acho que tem que estar, apesar do Leozinho vir se destacando mais jogando fora de casa. Talvez eu abra mão do Viveiros, coloque ou Samuel Lino ou Caio Jorge e o Leozinho como luxo. Só que, cara, é difícil fazer isso, galera. É muito difícil. Como eu já tenho o Matheus Pereira e o Caio Jorge nos últimos 2 jogos não vem bem, aí ó, foi muito mal aqui fez 10 pontos, aqui fez 3, mas no último não foi bem, eu vou tirar o Caio Jorge por enquanto, apesar de ser um grande nome pra rodada, e cara, eu tô visando muito aqui o Viveiros, e eu acho difícil não escalar o Samuel Lino no luxo, tá? Pela média básica e porque ele pode produzir. O problema e o Leozinho, cara? Só que tem um porém, o fator casa pesa a favor do Samuel Lino, tá? Então vou colocar o Samuel Lino por enquanto, mas ainda assim, galera, tô em dúvida de quem eu vou escalar. Meu time ficou praticamente parecido com os mais escalados, né? Bem difícil aqui, ó, Flaco, Samuel Lino, que eles estão dobrando aqui, né? Eles não estão indo com Viveiros, tá? O meu eu tô com o Viveiros no ataque, mas eu posso muito bem colocar a dobra aqui, colocar o Leozinho no luxo, ou colocar um Caio Jorge, tirar o Viveiros aqui, colocar aqui, aliás, colocar o Samuel Lino, colocar o Leozinho, ou colocar o Samuel Lino e colocar o Caio Jorge de luxo, dá pra fazer essas mudanças, mas isso na live, 2 horas antes de fechar o mercado, eu vou decidir, vai ser as 2 horas a nossa live, tá bom? Então vamos lá, técnico pra rodada, acho que também não tem mistério, tá, galera? Como eu tô com pouca cartoleta, eu vou fechar com o técnico do Curitiba por enquanto, mas nomes como o Leonardo Jardim,
Jardim é excelente para a rodada. Outro nome muito bom para essa rodada também é o do Abel Ferreira, o do Arthur Jorge. Eu acho que esses 3 nomes aqui estão bem à frente. Aí vem depois, na sequência, o técnico do Bahia, né, o Rogério Ceni. A gente tem também aqui o técnico do Atlético Paranaense, o Odair Helma, também é um nome muito bom para a rodada. E fechando aqui, eu acho que o técnico do Curitiba também é um nome bom, o Seabra, beleza? Então, basicamente, meu time é esse. Agora eu vou fechar aqui o nosso banco de reservas e já volto com quem será o nosso capitão e o nosso reserva de luxo. Bom, galera, antes de mostrar pra vocês como ficou o nosso capitão, nossa reserva de luxo, eu quero convidar vocês para nossas ligas, tá? Olha só, aqui dentro da nossa IA, a gente também tem aqui o link para as nossas ligas. Então você não precisa nem sair da IA para poder colocar o time lá, tá? E olha só, as inscrições estão abertas para a nossa liga mensal de agosto, tá? Ó, já temos alguns times aqui. Agora é a semana de Cartola, então o pessoal começa a vir de novo aqui para poder escalar. A nossa liga de julho, cara, foi muito cheia, tá? Tivemos aqui uma boa adesão e pagamos belos prêmios aqui na nossa liga de julho. A nossa liga também de tiro curto estão com as inscrições abertas de 1, 2 e 5. Então você que é o fera do tiro curto pode colocar o seu time lá. Se você fizer um cadastrinho ali, você faz o cadastro, sai do aplicativo, clica de novo no link e entra de novo no aplicativo que já vai estar renovado. E é só você colocar o seu time lá, clicando aqui em participar com Pix, e aí todo o procedimento é praticamente ali automático, tá bom? É bem simples e prático, beleza? Então, clica aí, o link vai estar no primeiro comentário fixado desse vídeo, clica nesse link para participar da nossa liga mensal de agosto e nossas ligas tiro curto, você que é brabo do tiro curto, beleza? Então é isso, galera, nosso time ficou assim para essa rodada de número 22, tá? Com Rossi no gol, Léo Pereira, Léo Ortiz, mas eu vou mudar aqui, tá? Não vou triplicar o Flamengo, devo mudar e colocar o Jonathan Jesus e depois um outro zagueiro, só vou definir quem é que deve ir a campo. Piquerez e Luciano Juba por enquanto, tá? No meio campo, Arias, Matheus Pereira e Arrascaeta, e o meu ataque, Antônio de Pedro, Flaco Lopes e Viveiros, tá? Meu técnico é o Seabra, da equipe do Curitiba. Meu banco eu tô indo com Pedro Rangel, Alex Telles, Jonathan Jesus, Barreal e Samuel Lino. Meu capitão para essa rodada será por enquanto o Pedro, tá? E o luxo, claro, vai ser o Samuel Lino, tá bom? Vamos confirmar essa escalação base por enquanto, lembrando que a gente pode mudar, eu vou dar uma atualizada nesse time na sexta-feira, e aí no sábado, galera, na sexta ou na quinta, eu devo atualizar na quinta, e aí na sexta-feira, no sábado vai ter live de fechamento, 2 horas da tarde, a gente faz os últimos ajustes, pegando as últimas notícias, as escalações, e para a gente poder escalar o melhor time possível para mitar nessa rodada de número 22. Aguardo você lá, beleza? Então se inscreva no canal, deixa o like que ajuda demais, torne-se mesmo para pegar essa IA totalmente gratuita até o ano que vem, tá bom? Então com dicas, análises, tudo aprofundado para vocês aqui, probabilidade de valorização, probabilidade de pontuação, né? Time sugerido para rodada, tudo completaço para vocês aí. Então torne-se membro, me chama no privado do WhatsApp que eu te coloco no grupo exclusivo e te passo o link para você ser aí, para você utilizar a nossa IA. Uma boa sorte na rodada, que Deus abençoe a todos nós e tchau!